Olá! A geometria plana, também conhecida como euclidiana, é a área da matemática que estuda as figuras geométricas. O grande segredo dentro deste conteúdo, desta matéria, é saber onde nós aplicamos os conceitos geométricos e todas as questões de geometria no nosso dia a dia. A geometria ela está em todos os lugares e qualquer coisa que nós olharmos, nós vamos ver os conceitos geométricos. Bora lá descobrir esses segredos da nossa geometria? Fala, Angelicando! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Cris Lúcia. Bem, hoje nós vamos começar uma nova série falando sobre os segredos da geometria. E nós vamos ver que dentro do processo geométrico, o tratamento com relação à geometria está em qualquer parte, em qualquer coisa que nós vemos. A geometria plana, ela também é chamada de geometria euclidiana, porque vem de Euclides, um matemático que nasceu na Alexandria, considerado o pai da geometria dentro de todas dos seus artigos e histórias que escreveu. Um dos mais famosos é os Elementos de Euclides, que foi escrito lá no Egito, onde já se trabalhava com os conceitos de geometria em 300 a.C. Nós temos três conceitos que são os principais e são chamados de conceitos intuitivos, porque é assim, os nomes que são dados e o porquê que eles existem são intuitivos, então nós aceitamos isso como uma questão e uma regra dentro do contexto de geometria. O primeiro conceito aí é o conceito de ponto. O ponto, ele é unidimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Então, dentro dos contextos que a gente conhece aí, por exemplo, eu posso classificar a cabeça de um alfinete como um ponto, posso classificar o furo de uma agulha como um ponto. E quando nós falamos que ele é unidimensional, ou seja, sem dimensão, é porque ele não tem comprimento. Porém, o ponto precisa ter um nome, e o nome dado ao ponto é a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então você pode representar um ponto por qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, eu vou representar esse ponto aqui com a letra A. O nosso ponto, ele representa uma localização, tá ok? Beleza, vamos continuando aqui? Próximo conceito intuitivo dentro da geometria é a reta. A reta ela é formada por infinitos pontos e a reta ela é ilimitada, ou seja, ela não tem fim. Então toda vez que eu falo sobre reta, ela vai seguir infinitamente para ambos os lados, tanto faz para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, ou em suas diagonais. Ela vai seguir infinitamente. A reta, ao contrário do ponto, ela tem comprimento. Então ela não é unidimensional, ela possui algum tipo de comprimento. Isso nós vamos ver mais para frente. Próxima figura plana intuitiva aí é o plano. O plano, o que nós podemos idealizar como plano? Por exemplo, a minha lousa. A minha lousa é um plano. Então, o plano nós escalamos ele como uma figura bidimensional, ou seja, que tem duas dimensões. Só voltando, eu não falei sobre o nome da nossa reta. E a nossa reta ela pode ser representada por qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, eu posso chamar essa reta aqui de reta A. Porém, eu tenho que representá-la com letra minúscula do nosso alfabeto. Já o plano, ele é representado por letras gregas, alfa, beta, ômega. Então, toda vez que nós falamos sobre plano, nós representamos com letras gregas. Por exemplo, o alfa. O fato do plano ser uma figura bidimensional, ele contém largura e comprimento. Sendo assim, eu consigo desenhar no plano qualquer tipo de figura geométrica. Bem, continuando aqui a falar sobre esses elementos intuitivos dentro da geometria e começar a conversar sobre esses segredos que a geometria tem, então nós vamos continuar falando sobre reta. E a reta ela tem algumas particularidades. Por exemplo, eu chamo de semi-reta
toda reta que tem início e segue infinitamente. Por exemplo, a partir de um ponto qualquer, por exemplo, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto A partir de um ponto qualquer, eu tenho uma reta que vai seguir infinitamente para algum lado. Já no segmento de reta, nós temos um pedaço dessa reta. Por exemplo, essa nossa reta, ela segue infinitamente aqui para ambos os lados. Nós já falamos que a reta, ela segue infinitamente. Só que neste caso, eu vou tirar um pedaço dessa reta. E quando eu tiro um pedaço dessa reta, eu tiro exatos um segmento de reta. Então, eu vou tirar um ponto aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B. Esse pedaço aqui que eu estou considerando nessa reta é chamado de segmento de reta. Outra particularidade com referência às retas são as retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que também seguem infinitamente, ok? Não importando para que lado e para que posição. Só que é assim, neste caso, as retas paralelas, elas correm paralelamente, ou seja, elas não se encontram em momento algum. Então, elas vão seguir na mesma direção, com a mesma distância entre elas, porém paralelamente. Há estudos que demonstram as questões de que pode acontecer um ponto de encontro, mas isso é uma coisa bem para o futuro. Diferente das retas paralelas, nós temos as retas que são concorrentes. Essas retas, elas também vão seguir infinitamente para ambos os lados, então tanto faz o posicionamento que elas estão. Só que acontece uma coisa com as retas concorrentes, elas obtêm um ponto de intersecção. Toda vez que eu tenho um ponto de encontro entre duas retas, eu tenho ali um ponto de intersecção. E esse ponto de intersecção forma um padrão de ângulo. Esse padrão de ângulo formado aqui dá para nós uma reta que são concorrentes. Ainda dentro do processo das concorrentes, nós temos as perpendiculares. As perpendiculares também estão dentro do processo das concorrentes porque elas têm um único ponto de intersecção. Só que olha a diferença. Ao invés de formar qualquer padrão de angulação, as retas perpendiculares montam ângulos de 90 graus, mas elas também seguem infinitamente para ambos os lados. Outra questão relativa à posição de retas, nós temos as retas coincidentes. O que são as retas coincidentes? São duas retas que caminham ali, ó, juntinhas. Então eu tenho duas retas, mas o padrão de ponto delas está caminhando um em cima do outro. Retas paralelas, elas caminham paralelamente. Já as coincidentes, elas estão uma em cima da outra. Então elas caminham no mesmo sentido, porém uma próxima da outra. Tá ok? Olha só, eu vou só apagar a luz aqui para a gente dar continuidade a isso. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos falar sobre as questões básicas e os segredos da geometria. Retornando aqui. A partir do momento que eu tenho, saindo de algum ponto, lembrando ponto representado com a letra maiúscula do nosso alfabeto, que eu tenho saindo de algum ponto, duas ou mais retas, o distanciamento entre elas formam para nós ângulos. Lembrando que eu estou falando aqui de semi-retas, retas que têm início, porém não têm fim, seguem infinitamente, tá? Aqui nós temos a linha poligonal. O que é uma linha poligonal? É exatamente o processo de tentar fazer a construção de um polígono. Nós já vamos conversar sobre isso. Linha poligonal são linhas que saem de um ponto específico formando ângulos para nós. Agora, essas linhas estão tentando formar um polígono. E o que é um polígono? O polígono é exatamente uma figura geométrica que eu consegui finalizar. Ou seja, eu peguei todos os pontos das minhas linhas poligonais e
reunir. Tem começo, meio e fim a minha figura. Eu consegui unir todos os pontos dentro das minhas linhas poligonais. Então, a partir do momento que eu junto todos os meus pontos, que eu consigo fazer a união de todos os meus pontos, eu tenho um polígono. Se eu não faço a união desses pontos, olha aqui, ó, um ponto sobrando aqui sem união com ninguém, outro sobrando sem união com ninguém. Então, eu tenho somente uma linha poligonal. Continuando a falar de linhas poligonais, ou seja, quando eu começo a pegar os meus elementos intuitivos da geometria e começo a uni-los para formar as minhas figuras geométricas. Então, por exemplo, eu pego um ponto, a partir desse ponto me saem as minhas retas, eu já estou começando a fazer a união dos meus elementos intuitivos. O que nós vimos? Que quando eu tenho a junção do ponto e desse ponto me saem retas, eu tenho as linhas poligonais. No caso aqui nós temos as linhas poligonais que são abertas. A partir do momento que eu uno todos os pontos da minha figura, então por exemplo, aqui, quando nós fazemos a união de todos os pontos da nossa figura, nós temos aí um polígono, ou seja, uma figura geométrica. E o polígono ele tem vários elementos. Por exemplo, cada ponto aqui nesse polígono é chamado de vértice. Ok? Cada ponto. Cada segmento de reta que nós temos aqui é chamado de lado. E o que nós sabemos? Que a partir de um ponto, quando eu tenho a saída de dois segmentos de reta, eu tenho aqui entre eles um ângulo. Então, essas são as informações principais dentro do meu polígono. Todo polígono ele é composto e retratado a partir dos seus lados e dos seus vértices. Olha só alguns casos relacionados a essa questão de falar que o polígono é classificado com relação aos seus vértices e aos seus lados. Por exemplo, quando nós temos uma figura onde ela tem uma quantidade de 4 lados e exatamente 4 vértices, vou colocar uma nomenclatura aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Tenho 4 vértices, 4 lados, considerado quadrilátero. Se a minha figura ela tem 3 lados e 3 vértices, automaticamente ela é chamada de triângulo. Olha só um outro caso. Nossa figura tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Neste caso, ela é chamada de pentágono. Olha aí uma tabela mostrando para vocês mais classificações com relação a essa questão dos lados e de cada vértice das figuras. Ok, galera, nós falamos sobre os elementos e o que é básico dentro da geometria plana. Então nós falamos hoje sobre plano, sobre reta, sobre ponto. Lembrando que nós vamos fazer aí uma série referente a esses processos da geometria plana, ou seja, a nossa geometria euclidiana. Beleza, nós também falamos hoje sobre as questões de ângulo, linha poligonal, a questão de representatividade com relação aos polígonos, levando em consideração tanto o seu lado quanto o seu vértice. Espero ter auxiliado vocês com essa parte introdutória, com essa parte do básico. Nós vamos conversar em outros vídeos sobre cálculos, sobre a questão de classificações, como que nós trabalhamos com as questões de ângulos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, dá o seu joinha, deixa o seu like se você gostou da forma como eu expliquei e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!